1 Reis capítulo 21, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. 21 verso 1 diz: E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote o jezreelita uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vamos compreender. Acabe, ele tem a sua residência oficial em Samaria, que é a capital. Porém, ele tinha a residência de verão, que era em Jezreel. E ele em Jezreel tinha um homem chamado Nabote, que possuía uma vinha colada à casa dele, a casa de verão. E ele chegou e fez uma proposta para o Nabote. Falou: Nabote, eu te pago ou te dou uma vinha no lugar dessa, porque essa está colada com o meu terreno, e eu vou fazer uma horta, quer dizer, fazer um jardim, para fazer anexo. Eu saio da minha casa e já entro direto na vinha. Porém o Nabote falou para ele que não podia fazer tal coisa, porque aquilo ali era a herança de seus pais. Nós sabemos que dentro da lei de Israel, os terrenos, as propriedades eram intransferíveis. Por quê? Aquilo ali era um patrimônio hereditário, que devia passar de pai para filho. Então, na verdade, o que Nabote fala para Acabe era o que era correto. E Acabe, por sua vez, vai ficar profundamente chateado por tomar um não de Nabote. Aqui no versículo 4 diz: Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Quer dizer, não se alimentou. Ficou abatido, depressivo. Verso 5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então, na verdade, Jezabel chegou e falou: O que está acontecendo contigo, Acabe? Por que tu está desse jeito, depressivo, sem comer? Aí ele conta a história. O Nabote não quis me dar a vinha dele. Aí ela se encheu de ira e falou, aqui no 7, ó. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Moral da história: nessa casa aqui, Acabe não manda. Acabe tinha um problema sério de personalidade, era totalmente envolvido e dominado por Jezabel, e ela, mais uma vez, quando vê que ele queria agir de forma correta, porque ele está correto, ele não poderia tomar aquilo que era intransferível. Ela entrou na frente e falou: Rapaz, fica sentado aí, dorme aí, que eu resolvo para você e eu te darei essa vinha. Quer dizer, ela vai usar de uma injustiça tremenda, vai criar todo um projeto para matar o coitado do Nabote e fazer com que a vinha dele passasse para Acabe. Olha o esquema aqui no versículo de número 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. Quer dizer, eles estão em Samaria, correto? Acabe e Jezabel. Então Jezabel, ela faz cartas com o sinete real, selou, quer dizer, documento totalmente legalizado. Ela fez em nome de Acabe e mandou essas cartas, sabe para onde? Para os anciãos e os nobres de Jezreel, para que justamente eles apregoassem um jejum. Veja no 9. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Porque geralmente quando você fala de apregoar jejum, isso era uma prática muito comum entre os israelitas, quando existia alguma coisa de calamidade pública, um grande infortúnio, uma grande dor, até atos particulares. Mas geralmente envolvia escândalos. Por isso se proclamavam um jejum coletivo.
Então, como ela é fechada com esses anciãos e com todos, o que ela está fazendo aqui? Ela está justamente incitando alguma coisa. O texto não fala o motivo, não fala o que é que ela criou, não fala. Mas aqui aponta claramente que ela planejou, orquestrou toda uma situação para que o povo ficasse indignado. Essa indignação vai vir e não se fala claramente o que foi, mas na verdade isso aqui mostrava que ela projetou algo que tinha amparo dentro da lei de Deus. Veja no 10: e pondo defronte dele 2 homens, filhos de Belial, quer dizer, filhos do maligno, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Então ela, na verdade, forjou todo um sistema para matar o Nabote. E nisso ela criou uma celeuma ali, ela criou algo para que ele fosse castigado. Não fala em que sentido, mas foi algo que publicamente ele foi julgado. E ali diz assim, 12: apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Colocar acima do povo é no lugar de destaque. Geralmente se fazia aquela aglomeração de pessoas e o elemento julgado ficava um pouco acima, para que fosse apresentadas as acusações e automaticamente, se tivesse defesa, as defesas. No caso aqui ele está indefeso. 13: então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras e morreu. Veja, o Nabote não teve direito de defesa. Ele foi acusado, porque pela lei, com 2 testemunhas, o negócio era feito. 2 testemunhas falsas chegaram e falaram: ele fez assim, 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 blasfemou contra Deus e contra o rei, não falando o quê. E ali eles levaram para fora da cidade, apedrejaram-no e ele morreu. 14: então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Veja que a Jezabel, com requinte de crueldade, anuncia a Acabe como se não fosse nada. Falou: vai lá, toma tua vinha, porque o cara morreu. 16: e sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Para você não perder a linha, eles estavam em Samaria. Então ele vai sair de Samaria para ir a Jezreel. Quando ele faz esse percurso, Elias vai aparecer para ele, porque Deus manda Elias ameaçar Acabe e dar a sentença. 17: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Olha só, à medida que ele vai para a vinha, Deus chama: Elias, vem cá, vai lá agora e fala para o Acabe que ele fez assim, assim, assim. 19: e far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Far-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E está falando, sabe de quê? Da leizinha do talião. Tipo assim, o que você fez, tu vai pagar, rapaz. Aonde os cães lamberam o sangue dele, vão lamber o teu também. Nós sempre falamos dos cães, né? Na antiguidade, principalmente na cultura israelita, os cães, nos casos cachorros, eles eram animais vagabundos, não tinham assim, não eram domesticados. Então eles comiam, viviam de comer o quê? Desperdícios, cadáveres, tudo aquilo que ficava pela rua, eles vinham e comiam. Então, na verdade, a própria Bíblia considera o cão como um animal que é impuro. E não é à toa, né,
que ele é considerado animal imundo. Então, na verdade, quando você queria falar que foi alguma coisa muito grave, uma coisa gravíssima, você dizia o quê? Você comparava uma pessoa a um cão. Isso quer dizer que essa pessoa era rebaixada. E aqui ele está dizendo que os cães, que eram animais que viviam na rua, eles iam lamber o sangue dele quando estivesse escorrendo da carruagem no momento e na ocasião da sua morte. E realmente isso vai acontecer, nós vamos ver lá na frente. Verso 20. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Tipo, tu não para de fazer besteira, rapaz. É uma atrás da outra. E agora tu já criou outro problema. Eu não sou teu inimigo, você que é inimigo de Deus. 21. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado de Israel. Quer dizer, todos, o encerrado que está fechado. Todos da casa de Acabe seriam arrancados. Ele já está falando do extermínio que será empreendido pelo Jeú, filho de Nice. 22. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Iaías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel, que foi o caso do Baal. Então, na verdade, sempre que um rei é péssimo, ele é comparado a anteriores, como é o caso de Jeroboão e de Baasa. 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E realmente vai ser assim. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque a maior maldição era não ser sepultado. No campo de batalha as aves comiam, e dentro da cidade ficava jogado pelo chão, os cães comiam. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Jezabel, que era fenícia, ela servia a Baal e ela manipulava totalmente Acabe. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Os amorreus, nós lembramos, eles foram os anteriores habitantes da terra. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou. E dormia em cima de sacos e andava mansamente. Quer dizer, ele se humilhou porque ele viu que a promessa de Deus, a sentença era severa. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a casa de Israel. Como o Acabe se humilhou, Deus deu uma anistia para ele. Deus falou: olha, porque ele fez isso, não acontecerá no tempo dele, mas na época do filho dele, após ele morrer, todas essas palavras hão de se cumprir dentro do reino de Israel. Então nós verificamos a fragilidade de Acabe, nós verificamos que Acabe era influenciado por Jezabel, totalmente direcionado ao mal, mas era rei de Israel, e como rei de Israel que ele era disciplinado por Deus. Esse daqui foi Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 21.